Mas, nesta noite, nós vamos ler os textos da Escritura Sagrada em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Já que vocês vão ficar demoradamente em pé, ou sentados, vamos ficar em pé. Capítulo 11, 23 a 30. Amém? Amém? Vamos lá. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue de Jesus, do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Pai, nós precisamos de Ti. Ajuda-nos a levar seriamente este momento. Tu estás presente aqui e te agradecemos. Paulo recebeu a instrução do teu filho e ensinou à igreja em Corinto. Eu preciso, nós precisamos da elucidação, a iluminação do nosso entendimento. Mas, Pai, não precisamos só de entender, precisamos praticar, Senhor. Por isso, suplicamos não só a ação, mas até a intervenção do Teu Espírito Santo na mente e em nossos corações. Faz isso, Senhor, para a Tua glória. Nós não queremos estar aqui num ajuntamento puro e simples, mas um encontro, na verdade, uma oferta a Ti, em sacrifício vivo, santo e agradável. Ajuda-nos esta noite aqui. E ao sairmos deste lugar, a Tua presença que irá conosco, nós estejamos plenamente conscientes e que vivamos isso, que vamos, neste momento, Te oferecer e também, Senhor, Te cultuar em espírito e em verdade. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. A ceia do Senhor e o avivamento do coração. A ceia, amados, é muito mais do que um memorial. A ceia do Senhor e o avivamento que Deus quer operar em nossos corações
deve nos levar não só a um exame puro e simples, introspectivo, interior, mas deve nos levar a viver uma vida com qualidade como Cristo prometeu. E Cristo disse que vinha. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Deve ser uma atitude radical das nossas vidas. Em nossas vidas. Quando eu falo de atitude, gente, não estou falando apenas de ação. Eu estou falando de um sentimento profundo, interior, que se expressa em ação. É algo muito mais que teoria barata. É algo que deve me levar você a um reavivamento da nossa fé e nos chamar para um quebrantamento mesmo. Nós não podemos continuar com a vida de espectadores nos cultos, nos templos, mas ser um culto por inteiro e por toda a nossa existência e todo o nosso viver. Paulo nos lembra, neste texto, meus queridos que lemos, que a ceia não é apenas um ritual superficial para constar numa liturgia, uma liturgia da igreja. Não é apenas, amados, um memorial vazio de uma lembrança que Jesus Cristo morreu, mas é uma memória viva, que é parte profundamente das nossas vidas, é uma memória viva do sacrifício de Cristo, onde a presença dele não é longe, é aqui real. A presença dele é espiritual. Claro que nós não acreditamos na doutrina que o pão se tornou corpo, literalmente. Que o vinho se tornou sangue, literalmente. Mas a presença de Jesus Cristo é real e espiritual. É um momento de profundo encontro, e um encontro experimental. Porque nós cremos que a ceia do Senhor é um alimento espiritual profundo, que nos leva, meus queridos, o Espírito Santo nos leva, melhor dizendo, ele usa esse momento, que vamos participar da ceia. Os amados que foram recebidos esta noite já podem participar. E outros irmãos que realmente têm a certeza de vida eterna e foram batizados numa igreja genuinamente evangélica. O Espírito Santo usa este memorial, este momento de alimento físico, sim, que alimenta o nosso corpo, mas profundamente espiritual, que alimenta a nossa alma pela presença real de Jesus Cristo em nossos corações e nos leva a despertar. Despertar você, eu, despertar a igreja. Infelizmente, na cidade de Corinto, os crentes em Corinto, havia transformado esse momento, essa mesa do Senhor, em algo comum, banal, sem temor, sem reverência, sem uma verdadeira introspecção que leva à mudança, à transformação. Isso nos alerta, isso nos saculeja, ou pelo menos deve fazer isso. Se nós formos ministrar a ceia só porque é para contar uma vez por mês, que deveria ser todo dia, biblicamente falando, em Atos 2, 42 a 47, se nós chegássemos para ministrar só porque é para constar, não serviria para nada.
porque seria sem reverência, sem arrependimento. Não haveria ceia. E por isso não haveria um avivamento no nosso coração. Então vamos pensar em 3 coisas, os 3 pontinhos nossos, né? Primeiro, que a ceia é memória viva da cruz. 23 a 25 nos mostra isso, gente. Paulo, ensinado pelo Senhor, diz isso: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por quê? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, também o cálice, e dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Na verdade, nós poderíamos, não profanando nada, intitular isso aqui como um lanche do céu. Em comparação que vamos ter lá na glória, lá no capítulo 19:9, talvez esse título, o lanche do céu, pode causar estrago na tua cabeça, mas me perdoe. Que eu achei o mais perto de uma refeição de coisas integrais, visíveis, para algo muito mais puro, lá na glória celeste. Paulo diz aqui: meus queridos, eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, vos entreguei. Isso mostra que a ceia do Senhor não é uma invenção humana, não é uma prática de uma religiosidade superficial. É o próprio Cristo que ensina. É o próprio Cristo que nos deu do pão, deu do cálice e apresentou, mostrando o que ele iria fazer. O pão, vocês já estão bem acostumados, representa seu corpo. Representa o corpo de Cristo partido, doado, totalmente por nós. Toda a desgraça que era para ser nossa, Jesus levou em seu madeiro, como diz Pedro 2,24, no seu corpo. O cálice representa o seu sangue derramado por nós. Representa. Eu fico pensando se nós estamos mensurando, medindo essa grandeza de ação de Jesus, voluntária. Ele morreu quando bem quis, se entregou quando bem quis, por miseráveis, desgraçados, pecadores como nós. Se este amor não lhe constrange a fazer, a perdoar irmãos, a fazer coisas que glorificam a Deus, não sei o que mais poderá lhe influenciar, lhe persuadir para uma vida condigna do nome dele. Cada vez que nós participamos da ceia, amados, lembramos que Jesus morreu por nós. Isso deve afetar o nosso coração. Como o querido Paulo, em 2
Coríntios 5,14 diz: este amor, o amor de Cristo nos constrange. Aí no versículo 15 ele diz: olha, não podemos mais viver para nós mesmos, mas devemos viver para aquele que morreu e ressuscitou. Se esse amor só lhe leva a uma religiosidade superficial, deixe de ser crente, se é que é. Apocalipse termina, quase terminando Apocalipse, diz que quem for sujo mais ainda. Quem é santo, santifique mais ainda. Isto é, não aceito. Jesus diz: não aceito meio termo, ou é ou não é. A ceia, meus queridos, é o pão e o cálice que aponta para uma entrega total de Cristo, sem reserva. Recordamos esse sacrifício, o sacrifício de Jesus, que deve produzir uma qualidade de vida tal, através de oração e muita Bíblia, um avivamento. Pois esse avivamento, meus queridos, começa quando olhamos de novo, olhando para um passado que a minha desgraça foi paga, que o sacrifício de Cristo pagou toda a dívida, como Colossenses 2,14, e não sei como eu tenho coragem de não amar Sérgio, apesar de Sérgio. Eu gosto dessa expressão que ele diz, e muitos pregadores dizem. Eu não sei como a gente tem coragem de escolher a quem amar. Se Jesus Cristo escolheu você, me escolheu. Miseráveis, malditos, que Ele, pela sua graça, nos fez benditos, levando toda a maldição. E neste momento que a gente diz: nenhuma condenação há para aquele que está em quem? Em Cristo Jesus. Não é possível, gente, que alguém permaneça indiferente diante de um amor, uma expressão de um amor maior de qualquer outro amor. Não é possível que eu permaneça indiferente diante de a maior expressão de amor de todos os tempos. E o próprio Cristo diz que não há maior amor do que este, do que dar vida pelos seus amigos. Lá em João 15. É impressionante. Mas Paulo vai além, dizendo que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato. Que fato? Não é um conto de um avô que chama a criancinha assim para contar uma história, mas é um fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu louvo a Deus por o neto ouve de mim a realidade da palavra, essa que fica no coração. Na ceia, Cristo não é apenas lembrado, um memorial, gente. Ele é presenteado. Eu dou por vocês. Ele é presenteado espiritualmente como um alimento vivo. Uma graça abundante em nosso coração.
O avivamento começa quando a cruz volta a ser o tempo central, não dos meus lábios, mas da minha alma. Não é emoção, não é tradição, é encontro vivo com Cristo. Nascer, você teve que pensar nisso. Ele está aqui, partilhando da sua graça. Quando partimos o pão e comemos, quando tomamos o cálice, estamos recebendo graça, que Ele muda totalmente a nossa vida. Em segundo lugar, a ceia é uma proclamação do Evangelho. Versículo 26 diz isso. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, uma proclamação extraordinária, maravilhosa. Quem não evangelizou hoje, está evangelizando agora quando for participar da ceia. Cada participação é um testemunho público de que Cristo fez por nós. Eu não consigo entender por que você troca Jesus por os Genésios da vida, por coisas fúteis do mundo, pelas alfarrobas satânicas e por uns desejos terríveis da carne. Meus queridos, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E se você diz que está anunciando através da ceia, deve viver esta mensagem, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo continua aí, gente, porque todas as vezes, por isso que eu gostaria que fosse todo dia, todas as vezes que comeres desse pão e beberes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso estamos falando aqui que esta ceia não é apenas uma memória, é uma proclamação viva. Cristo em vós, a esperança da glória. A nossa vida tem que destilar esse pão vivo que desceu do céu, esse sangue derramado por os nossos miseráveis, desgraçados pecados que merecíamos o inferno tão somente, mas Ele teve misericórdia de você. Eu não sei como você consegue dormir diante de um amor tão grande quando você está em culto a Ele, a não ser que esteja extremamente cansado. Então, a ceia não é apenas uma lembrança, uma memória, é também uma proclamação viva. Participar da ceia é proclamar a morte do Senhor. Não apenas no cálice e no pão, mas na continuidade de uma vida consagrada, marcada pela obra da cruz. Se o quadro da cruz não motivar você para uma vida com qualidade, ninguém vai fazer isso. Não é entretenimento, não é boas programações. Mas se você contemplar o que o Conde Zinzendorf viu, aquele quadro da cruz, e ali mudou a história do seu viver. Foi criado uma reuniãozinha de oração que durou 100 anos.
E aqueles homens diante do quadro da cruz, você viu o Senhor Jesus de todo o coração, mandando missionários por toda parte. Eles não precisavam ter uma chamada transcendental, sobrenatural, para que pudesse fazer a obra. Precisava saber que lá fora tem pecadores que precisam conhecer Jesus. Será que isso não lhe leva a fazer o mesmo? Saia por aquela porta pensando nisso. Diga como o nosso querido Pedro, João, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Essa sede deve produzir um efeito tremendo em nossos corações, um avivamento verdadeiro, que gera esta evangelização. Lá 4:31 de Atos diz: tendo eles orado, tremeu o lugar que estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez, sem medo, com ousadia, a palavra de Deus. Por onde fomos, gente? Essa semana eu tive o privilégio, ou melhor, a semana passada, tive o privilégio de viajar com o Sérgio. Posso chamar Sérgio, né? Não tem problema não. Esse presbítero Pedro e Rutenberg. Tive 30 segundos com 2 pessoas lá. Eles nos forneceram um almoço gostoso. Enquanto eu colocava o almoço, eu estava falando para a pessoa que estava ao nosso lado. Porque esse amor de Cristo nos constrange a falar dele. Não há como ficar calado. Essa mensagem deve ser proclamada com a vida e com palavras. Em terceiro lugar, meus queridos, esse avivamento acontece quando a igreja proclama com a vida o que celebra na mesa. E essa mesa requer um exame, requer santidade. Versículo 27 a 30 nos leva a isso. Paulo adverte aí. Paulo chama a atenção. Quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Creio que Paulo não esteja falando apenas do corpo de Cristo em si. Mas dê uma olhada de lado. Essa pessoa é parte do corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros. Ali, muitos em Corinto, meus queridos, estavam fracos, doentes. E até já haviam morrido pessoas por participarem da ceia sem arrependimento, indignamente. A confissão e arrependimento sincero são requeridos aqui, hoje, diante desta ceia do Senhor. A mesa do Senhor é lugar de comunhão, é lugar de consagração. E o Senhor disciplina para restauração, para restaurar e não para destruir. Infelizmente, as pessoas que se examinam, às vezes não tomam, ou não querem deixar o pecado, ou não acreditam na eficácia do sangue de Jesus ao confessar. Por isso João diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
O avivamento provocado por esta consagração, por esta comunhão com Deus. Esse avivamento verdadeiro nasce exatamente se você for uma pessoa quebrantada diante de Deus. Um coração contrito, não desprezarás, ó Deus. O arrependimento e uma entrega hoje total, uma renovação da sua vida com Deus deve acontecer. Leva a sério isso. Não é um baixar de cabeça, fechar os olhos, perdoa, perdoa. É a alma arrancando uma atitude lá fora totalmente desarraigadas da vida com Deus. Examine seu coração. Confesse as suas misérias, como bem disse nosso Tiago. Confessai vossas misérias, lamentai e chorai. Converta os vossos risos em pranto. Sinta mesmo a sua miséria, dizendo para Deus. Reconcilie com Deus e com os irmãos. Se ele não estar aqui, procure noutra oportunidade. Essa falsidade de baixar a cabeça, confessar e não mudar, não é bíblico. Aquele que encobre as suas transgressões, o quê? Jamais prosperará. O que confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. Isso é bem claro. Se você encobrir, não prospera. Se você confessa e não deixa, não vai alcançar misericórdia. Porque confessar e não deixar não é aceito por Deus. Faça isso esta noite. Volte-se para o Senhor. Meus queridos, concluindo, a ceia do Senhor não é um rito vazio, mas um encontro transformador. É memória, sim, mas é também uma proclamação e é um exame. O avivamento no coração nasce de uma mesa vivida em santidade. Esses elementos que simbolizam uma obra extraordinária, não mover você para uma vida de qualidade, você está apenas com a religiosidade. Olhe para a cruz. Hoje é o tempo de quebrantamento. Hoje é o tempo de você dizer: Deus, eu tenho feito coisas desagradáveis a ti, realmente. Eu estou com mágoa no meu coração. Eu estou triste. Eu não tenho falado de Cristo, eu não tenho meditado na palavra, eu não tenho orado ao Senhor. Eu tenho apenas uma religiosidade superficial. Volte para Deus. A ceia do Senhor é memória, é alimento, é proclamação, é santidade. O avivamento nasce quando a igreja se ajoelha diante da cruz. E não só de uma lembrança da cruz. Um quebrantamento diante da cruz, da mesa do Senhor. Reconhecendo a sua fragilidade diante da grandeza extraordinária e imensurável de Cristo. Amados, diante desta mesa do Senhor, nós somos chamados a uma decisão.
uma decisão séria. Não brinque com Deus, não. Horrenda coisa é o quê? Cair nas mãos de quem? Do Deus vivo. Não seja o mesmo após aqui. Se a ceia é um meio de graça e alimento espiritual, não viva de aparências. Alimentos de Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Se a ceia é uma proclamação da obra da cruz, não limite sua fé a este momento. Proclame Jesus em palavras e atitudes todos os dias. Respire Cristo. Fale de Cristo. Compartilhe Cristo em todo o tempo. Se a ceia do Senhor nos conduz a uma contrição, se você nesta noite já está sendo influenciado pelo Espírito Santo a uma contrição verdadeira, não resista ao quebrantamento. Permita que o Espírito Santo transforme a sua vida em arrependimento e santidade. Mude de atitude esta noite. Se a ceia do Senhor é comunhão e consagração, decida hoje viver em unidade com o corpo de Cristo, com seu irmão. Dá uma lembrada. Pensa bem nesta hora. Eu tenho algo contra o irmão? Confesse e acerte no seu coração de restaurar a sua vida com ele. Sem reservas. Não é a questão que ele merece ou não. Porque se Deus fizesse isso comigo, ele nunca perdoaria. Mas isso diz respeito a você, em comunhão com ele. Entregue a sua vida sem reservas ao Senhor da mesa. Esta é a hora de não apenas participar do pão e o cálice, mas viver o que eles significam. Cristo em nós, a esperança da glória. Convido a todos a se aproximarem com reverência, lembrando que a mesa é um lugar de encontro com Cristo e um avivamento no coração, no centro da vida. Amém. Deus abençoe.